Se hoje perguntassem para o seu time, para suas lideranças, qual é a autoavaliação delas sobre o trabalho delas, a resposta delas bateria com a avaliação que você tem das pessoas? Se a resposta for não, você não está fazendo um bom papel como ponto. Liderar exige outras habilidades que não as competências técnicas. Não são as mesmas coisas que eu preciso saber. Fazer um one-on-one, dar um bom feedback, dar clareza sobre como deve ser feito, a garantir e acompanhar os resultados, fazer gestão das relações entre as pessoas. Só que quando eu começo a não fazer isso muito bem, porque eu ainda não aprendi, a grande maioria das pessoas, né, é promovida sem ainda ser treinado para aquele novo papel, para aquele novo cargo, e eu começo a me sentir mal, às vezes, porque eu não tô entregando tão bem o trabalho que eu fazia até então, eu começo a achar, caramba, eu não sirvo pra ser líder. Quais práticas estão sendo feitas? Eu faria uma entrevista individual com os times e perguntaria como tem sido as reuniões de one-on-one, qual foi a última vez que você recebeu feedback, se você acha que o feedback tá claro, se você acha que esse processo de construção dessa relação tá funcionando. Se as pessoas não souberem responder isso, eu dizer, cara, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, só me manda, eu obedeço, eu não tenho os recursos, tá muita coisa pra fazer, sinal de alerta. Vamos conversar com esse líder e entender também por que a prática de liderança está sendo feita dessa maneira. Amigos, estamos de volta com mais um RH Debate Podcast, com um convidado hoje para lá de especial. É o Pablo Funchal, que é engenheiro, empreendedor, professor de MBAs e CEO da Fluxus. Após construir e vender uma startup para Le Biscuit, passou a dedicar a sua carreira ao desenvolvimento de lideranças conscientes e de alta performance. Pablo, muito bem-vindo. Foi excelente esse bate-papo que nós tivemos aqui antes podcast, pré-podcast, que a gente faz um aquecimento. Muito boa a nossa conversa. Eu, antes de passar para o Léo, concluir a sua apresentação, quero dizer que você, além de bem-vindo, tem essa bancada aqui para próximas entrevistas que você queira. Tá? Nós estamos abertos aqui para receber você. Que legal. Obrigado, Paulo. Bom dia, boa tarde, meus amigos. De volta no nosso RH Debate Podcast, agora no nosso segundo ano, recebendo um convidado que veio diretamente de São Paulo para a gente, é o Pablo. O Pablo é um engenheiro que vai desvendar para a gente como é que a gente vai desenvolver liderança consciente e de alta performance. Ele tem um modelo chamado 5-6, que a gente vai explorar bastante hoje. Bem-vindo, Pablo. Obrigado, Léo. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui. Essa conversa, já me sinto super em casa com essa recepção, esse bate-papo que a gente teve antes. Muitas coisas em comum, mas espaço para a gente discutir. Eu tô super animado para bater esse papo com vocês. Vou começar com uma provocação com você, Pablo. Vamos lá. Quando você olha para a sua trajetória hoje, qual foi a maior lição de liderança que aprendeu da forma mais difícil? Eu vou resgatar o primeiro momento que eu liderei, e que foi cedo até numa carreira. Eu assumi minha primeira posição de liderança com 24 anos, ainda quando eu trabalhava no mundo de engenharia, e foi um movimento meio de supetão, assim, eu literalmente me senti meio jogado ali dentro desse novo cargo, desse novo papel, e por que foi aprender na prática e de forma dura sobre liderança? Nos primeiros 6 meses, liderando um time de 20 pessoas, mais ou menos, a grande maioria mais velhas do que eu, sem nunca ter tido uma experiência antes e sem me preparar para isso, eu desenvolvi 3 úlceras no estômago. Nossa! Então, eu já comecei a entender que esse caminho ali exigia mais do que até uma própria técnica de liderança, né? Desde muito cedo eu entendi a importância do desenvolvimento de autoconhecimento, de inteligência emocional, para saber lidar com esse desconforto que é liderar, né? Hoje, depois de 15 anos aí desse momento, eu olho para trás
E começa a vislumbrar o quanto a grande maioria dos problemas que eu lidei ali naquela época eram muito menores dos que eu lidei depois e sigo lidando aí dentro dessa jornada. Mas como eu não tinha maturidade emocional suficiente para entender, ou até mesmo artifícios, um pouco do modelo dos 5 Cs da liderança consciente que eu acabei desenvolvendo aí ao longo dessa jornada, foi muito ruim pra mim, né? Então eu aprendi, cara, não é esse o modelo que eu quero. Eu não quero ser uma liderança daqui pra frente ou ver as pessoas sofrendo e não querendo mais ser líder, né? Que é o que a gente enxerga Sim. hoje na grande maioria das novas gerações aí, dentre outras gerações. Então, foi um lugar dolorido no corpo mesmo e eu tive que começar a ressignificar um pouco desse processo, tratar fisicamente o corpo, mas cuidar também, né, da mente, da maneira como lidar com esse desconforto que é liderar. Então, acho que esse é um ponto central do início da minha carreira, que foi na dor esse aprendizado. Você é engenheiro, certo? Você empreendeu, passou por aquisições, mas nesse momento, quando é que você começou a entender realmente como é que a gente diferencia um chefe de um líder? Essa eu gosto muito, é uma das coisas que eu mais debato. E eu tentei começar a construir um espaço de espectro, né, Léo? Porque como a gente vive num mundo hoje de muita dicotomia, né? Essa ideia do certo, errado, bom, ruim, e as pessoas construindo muros mesmo. Ninguém quer debater, né? Essa ideia de RH debates eu acho muito bom, que é um espaço para que a gente construa e às vezes discorde de alguns pontos e traga opiniões. Sim. As pessoas não querem fazer isso hoje no fim das contas, né? Então muitas vezes tem um lado do pêndulo, né, da liderança que eu chamo de chefe tirano, né? Eu vou para os extremos para entender que essa lógica de chefe líder, ela precisa ser melhor descrita. Esse chefe tirano, eu brinco que é aquela pessoa que só quer que as pessoas façam exatamente como ela manda. É uma ideia do isso aqui não é uma democracia, eu mando, vocês obedecem e acabou. Não tem espaço para questionamento. E é um lugar que, se a gente parar para refletir, funcionou e funciona em muitos lugares ainda, né? Tem muitas pessoas que se põem nessa posição que é, de certa forma, mais fácil num sentido de eu não tenho que lidar com a complexidade do ser humano. Sim. Eu só quero que executem o que eu quero que vocês façam e acabou. Sem espaço para discussão. Mas que tem levado muitas pessoas a adoecerem, né? Eu acho que a quantidade de casos de afastamento por saúde mental, que a gente tem visto com a atualização do NR1, os riscos psicossociais, de certa maneira, não gera segurança psicológica, né? Alguém que te coloca numa posição por poder. Eu quero te mandar simplesmente pela autoridade que eu tenho sobre você. O que acontece? Por esse modelo não ser necessariamente o melhor, né, um modelo que funciona em 100% do tempo e causa dano aí às pessoas, as pessoas imaginam que então, se não é assim, como é? E aí o lado oposto do pêndulo, eu chamo de líder, paz e amor. A brincadeira dessa ideia do líder, paz e amor é aquele que então, então você pode fazer tudo, então aqui é a piscina de bolinha, ninguém vai ter meta, ninguém vai ter cobrança, vem aqui que eu vou te acolher, não, você tem um problema, fica tranquilo, não precisa trabalhar, como se fosse um cuidado excessivo e que ignora o lado de performance, né? Esse lado também não funciona. E muitas vezes, inclusive, ele pode ser pior do que esse chefe tirano, porque se as pessoas começam a ver que toda essa flexibilidade não gera resultado, se eu te dou todo o espaço, mas sem definir com clareza alguns limites, algumas coisas, isso não gera resultado, as coisas também não funcionam. Elas perdem o estímulo? Perdem o estímulo completamente, porque eu não tenho, assim, a gente não tá atingindo nada de resultado, eu não tô aprendendo, é tão solto que eu fico perdido, né? E aí, então não é nenhum dos lados. Então, qual é o ponto? A ideia da liderança entre chefe e líder, que é uma brincadeira pra gente trazer como se chefe fosse aquela pessoa que só te manda fazer e líder é quem pega na mão também e te ajuda a te desenvolver, atingir resultado através das pessoas, é espectro. Às vezes a gente vai precisar ser um pouco mais chefe mesmo, dentro dos estilos de liderança, por exemplo, né, que o Daniel Goleman mapeou. Eu preciso ser um pouco mais coercitivo, eu preciso ser um pouco mais definidor de ritmo. Isso se aproxima do que a gente chama de chefe hoje. Às vezes eu vou precisar ser um pouco mais afiliativo, às vezes eu vou precisar ser um pouco mais treinador. Isso se aproxima do que a gente chama um pouco mais
de líder hoje. Mas no fim das contas, numa carreira de liderança, eu preciso ter a habilidade de ser o papel adequado para o momento. Uma visão mais de contexto do que necessariamente com uma função única, né? Então, para mim, a capacidade da liderança entre chefe e líder é saber ser todos, mas trabalhando dentro desse espectro, né? Nunca nos extremos do pêndulo, que para mim são os lugares que não funcionam, tá? Dentro dessa sua colocação, você foi jogado no jogo executivo sem preparo, como você admitiu. Qual foi o erro de liderança que mais marcou a sua trajetória e o que você jamais repetiria hoje? Interessante, porque eu acho que foi literalmente ter tentado ser o lado do líder paz e amor demais em alguns momentos, né? Essa dificuldade de lidar com as pessoas em que misturam um lado mais pessoal de um profissional é muito arriscado, né? Eu faço uma brincadeira de que, eu não sei se vocês sabem, mas quando você vira chefe, né, líder, automaticamente é criado um grupo no WhatsApp com todo mundo do seu time, menos você. Então, já na hora, pra falar mal de você, pra falar, pelas costas, comentar sobre o que acontece. Ele chegou mal-humorado hoje, cuidado. Todo mundo vai ter que lidar com isso, não tem muita saída. E faz parte do processo de assumir esses papéis de liderança. Na tentativa de você flexibilizar tanto a maneira de lidar com algumas pessoas por ter uma relação, às vezes, de amizade, você extrapola um pouco desse lado, né? E eu tenho o privilégio de ser amigo de praticamente todas as pessoas que eu já trabalhei, né? Que tive uma relação que eu gostaria de ter uma amizade, né? Não de todo, mas que eu queria, além disso, desenvolver uma relação de amizade. Eu tenho o privilégio de ter conseguido, mas foi a duras penas em alguns momentos. Porque tem uma frase muito famosa da Brené Brown até que diz que a gente quer ser corajoso, mas a gente quer agradar. E nem sempre é possível fazer as duas coisas, né? Então eu acho que um grande aprendizado que eu tive é entender que a gente precisa fazer o que precisa ser feito, que quando a gente está num papel de líder, de chefe ali dentro de uma empresa, no fim das contas a gente tem que construir o melhor para aquela equipe como um todo. E algumas flexibilizações excessivas, às vezes, transmitem uma mensagem errada. Então, que às vezes a gente vai ter que, efetivamente, pelo menos por um período, estar mais distante, não estar presente em todos os momentos, não estar, talvez, num happy hour. A relação não vai ser igual, porque as pessoas, no íntimo delas, não sabem lidar direito com essa relação hierárquica, mas que faz parte do processo, sabe? O que fica depois de resultado disso, a gente consegue resgatar num outro momento. Mas foi um aprendizado interessante, sim. Ir pro lado extremo. E eu corri o risco em alguns momentos de querer ser um chefe tirano para compensar. Então, a ideia de construir essa mentalidade de pêndulo foi ter vivenciado muito isso. Eu flexibilizava tanto, eu sentia, tô sentindo que então tô sendo permissivo demais. Preciso ser mais rígido. E para demonstrar a rigidez, a gente erra a mão. Sim. Aí você vai muito pro outro lado. Puta, agora eu vou ficar arrumar uma briga com alguém que eu gosto. Então, entender esse espectro foi meu grande aprendizado, sabe? Como eu lido num lugar desconfortável, que é liderar. Sustentando esse desconforto que é liderar, né? Pelos números que você passou para a gente, a Fluxus é muito conhecida e bastante importante em São Paulo. Você está chegando no Rio, praticamente, então queria apresentar você um pouco mais para esse nosso mercado de RH, que é o Rio. Explica como é que você toma a decisão, cria a startup, a ActGB, né? E depois, e o que é a Fluxus hoje? Explica isso para a gente. Eu vou contar. E faz muito sentido porque mostra um pouco do porquê que a gente existe mesmo. Tem muito sentido por trás. A XGB, que você citou, né? Que era a empresa que eu empreendi antes, foi uma empresa de realidade aumentada e realidade virtual. Eu fundo ela lá em 2016 com outros 2 amigos. Um amigo trabalhava no Google, nos Estados Unidos, decidiu voltar para o Brasil para fundar e me convidou para começar. Eu ainda na carreira de engenheiro, já fiz mestrado na engenharia, estava ali dentro dessa área técnica, mas acabo topando, dou um salto, vou começar a empreender sem saber muito bem o que era empreender, e aí eu decido estudar
o que é empreender. Então eu vou fazer um MBA de inovação da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, por causa de um módulo específico que chamava Startup Innovation, que eu queria aprender a empreender. Acontece que durante o primeiro módulo desse MBA, que chamava Self-Innovation, ou seja, essa auto-inovação, esse processo, né, de inovar você mesmo, eu tive muita aula sobre níveis de escuta, sobre convivência produtiva, comunicação não violenta. A gente construiu uma autobiografia dos setênios, ali que vem da antroposofia. E aí eu comecei a cair assim, falei assim, caramba, na verdade não preciso nada de startup, eu preciso me conhecer para empreender. Eu acho que mora aqui a grande mágica para qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida, não só para empreender, para as relações, principalmente essa habilidade de escutar, né? Entender sobre os níveis de escuta. E eu me dedico tanto, me apaixono tanto por esse MBA, principalmente por esse processo, que eu acabo sendo convidado para virar coordenador. Eu me torno coordenador desse MBA de inovação da UFSCar. Sou coordenador por 6 anos, de 3 turmas diferentes. Em uma dessas turmas do MBA, tinha um dos meus alunos, que era o Antônio Conserva, que ele fundou uma empresa durante o MBA. E essas coisas vão se conectar, por isso que eu estou contando toda essa história. Já elas se amarram, né? O Antônio, ele fundou a Beta Learning, na época. Era uma empresa focada em transformação digital. Então, ele ajudava a fazer transformação digital dentro de empresas, construir squads de tecnologia para as empresas. E, aos poucos, a Beta foi crescendo numa velocidade muito rápida. A Beta saiu ali da fundação para 150 colaboradores em 2 anos e 8 meses. E foi comprada pela ClearSale depois desse período, né? E quando ele ia montando times, crescendo para 150 pessoas, exige ter um turnover quase zero. As contratações quase todas eram por indicação. O clima da empresa era maravilhoso. Parecia um mundo mágico. E ainda um mundo mágico, com um desenvolvedor, com pandemia no meio. As pessoas, cara, Antônio, como é que você faz para crescer a empresa dessa forma e entregar resultados tão consistentes? Seus times são os melhores resultados que são entregues aqui dentro da empresa, né? Da onde a gente tá alocado. E aí, a resposta era, cara, a gente cuida bem das nossas lideranças, a gente cuida das pessoas, a gente literalmente tem um olhar para a liderança sério, que envolve muita clareza, que envolve uma comunicação, né, de uma maneira organizada, que envolve cuidar das pessoas também num lado integral, assim. Não tem dessa de, trabalho, não é trabalho. Ser humano é ser humano, pessoa é pessoa. É uma visão, a gente só tem uma versão da gente, que sai de casa pensando que minha mãe tá doente, que meu filho tá doente, que o cachorro tá... Não vou esquecer isso quando eu vou trabalhar e nem em casa eu vou esquecer que eu tenho um projeto segunda-feira, né? Então, cuidava de forma integral das pessoas. E essas empresas começaram a pedir assim, então treina os meus líderes. Me ajuda então nesse processo aqui dentro, treinando liderança. Eu não quero só que você aloque pessoas aqui para mim em seus times. E aí nisso nasce a Escola de Líderes, que é a mãe da Fluxus. Então a Escola de Líderes nasce lá atrás, lá em 2020... E treinou já naquela época muitas pessoas, com uma metodologia que o Antônio foi desenvolvendo, bebendo muito das fontes do MBI. Então, muito do que tinha das aulas do MBI foram acabando virando conteúdos também da Escola de Líderes. Eu acabei acompanhando muito esse processo mais distante, tanto como MBI quanto na XGB, continuando minha vida. E aí a XGB e a Fluxo são vendidas com 1 mês de diferença. A XGB e a Beta são vendidas com 1 mês de diferença. Então, o Antônio faz a venda da Beta para ClearSale, eu faço a venda da XGB para LabSquee, que é um grupo varejista lá do Nordeste, né, que agora há alguns anos fez uma fusão com a Casa e Vídeo, né, aqui do Rio, se tornando o grupo CVLB. E eu vou lá para a LabSquee para construir o time de produtos digitais deles, né, o que a gente chamava de LeLabs na época. Contratar todas as pessoas, internalizar o desenvolvimento de site, app, sistemas e tudo mais. E a compra da XGB pela LabSquee foi muito pelo lado da cultura do que do produto. Quase não usou a realidade aumentada que a gente desenvolvia. O que eles queriam era a capacidade que a gente tinha de construir times também, né? Durante 6 anos empreendendo, a gente já tinha pivotado, trocado de segmento diversas vezes, contratado pessoas diversas vezes. Então assim, cara, faz isso aqui pra mim. A gente ainda vai precisar de múltiplos times. Eu quero um pouco dessa cultura ágil de tecnologia, mas dentro de outros universos aqui dentro do varejo. Então, no fim, a gente foi comprado por cultura, a Beta foi comprada pela capacidade de construir os times, a gente seguiu se falando, passaram-se os períodos de earnout, né? Eu terminei meu período que eu tinha que ficar dentro da LabSquee, Antônio
Tava terminando o período que tinha que ficar dentro da beta, ele e outros sócios que participaram desse processo. E a gente voltou a conversar e falou assim, cara, vamos voltar com aquele modelo de escola de líderes, um pouco do modelo que era do próprio MBI, mas agora com uma empresa focada em educação corporativa, em desenvolvimento de lideranças, e com uma ideia que a gente usava meio em off, que hoje eu comecei a contar, que era assim, deixar a vida das pessoas menos miserável no trabalho. Infelizmente, a vida de muita gente ainda é miserável no trabalho e boa parte disso vem de como elas são lideradas. Né? 8 em cada 10 pessoas pedem demissão por conta do chefe, não por conta das lideranças. E são pequenas coisas que eu fui inserindo nesse método do 5Cs de liderança consciente que podem ser feitas pelas pessoas para mudar muito a qualidade ali dentro do trabalho, né? A qualidade das relações. Então a Fluxus nasce com esse ideal da gente ajudar a formar lideranças conscientes e de alta performance, para deixar claro que não é o pêndulo, que liderança consciente não é líder, paz e amor, de forma nenhuma. A gente está falando de alta performance no longo prazo. E aí a Fluxus vai fazer 3 anos, agora em julho, né, de 2026. E ao longo desse período, a gente já formou mais de 40 mil pessoas em turmas abertas que a gente faz, tanto de liderança feminina, que é um super projeto que a Joy, né, que é minha sócia, lidera, quanto a academia de feedback, academia de líderes, alguns produtos que a gente abre. Mas a gente também já tem de grandes clientes, né? Então, desde uma Eaton, que é uma multinacional austríaca gigantesca, lá a gente já treinou desde trainees, coordenador, supervisor, gerente, até C-level, a gente já facilitou workshops para eles. A uma Solar Coca-Cola, a Monks, que é a maior agência de marketing digital aí do Brasil. Há empresas em crescimento acelerado, como uma Escavador, Lina, Visum, até a Boca Rosa, né, que é muito conhecida aí dentro de talvez alguns setores. A gente faz workshop para as lideranças do time deles também. Então, hoje esse universo tem sido bem grande dentro do universo corporativo, que é o nosso foco, tá, Léo? Mas acho que um resumo, sem se estender muito, de onde surgiu, por que a Fluxus existe hoje, né? Maravilha. Com esse roteiro todo que você seguiu, em que momento você percebeu que competência técnica não era suficiente para liderar? Perfeito, perfeito. Esse eu acho que é talvez o dilema central do universo de liderança e que está muito documentado na literatura também, né? O Rancharan, ele escreve uma das principais obras, né, dentro desse processo que chama Pipeline da Liderança, né? Que fala sobre as passagens do Pipeline da Liderança. Então, quando a gente tá ainda num estágio ali, numa cadeira de analista, de assistente, até de especialista, a gente já tem que ser líder da gente mesmo, né? Então é um processo do liderar a si mesmo. Uhum. Mas quando você é promovido para um primeiro cargo, então faz a primeira passagem no pipeline de liderança ali para uma coordenação, para uma supervisão, a gente começa a perceber que o resultado a partir de agora é através das pessoas. Não é só pelo nosso trabalho. Não dá para eu continuar fazendo tanto trabalho se tem um time para fazer aquilo. Eu preciso dar condições e ajudar a desenvolver as pessoas para isso. Mas qual é o ponto? Liderar exige outras habilidades que não as competências técnicas. Não são as mesmas coisas que eu preciso saber. Fazer um one-on-one, dar um bom feedback, dar clareza sobre como deve ser feito, a garantir e acompanhar os resultados, fazer gestão das relações entre as pessoas. Só que quando eu começo a não fazer isso muito bem, porque eu ainda não aprendi, a grande maioria das pessoas, né, é promovida sem ainda ser treinado para aquele novo papel, para aquele novo cargo, e eu começo a me sentir mal às vezes porque eu não estou entregando tão bem o trabalho que eu fazia até então, eu começo a achar, caramba, eu não sirvo para ser líder. Ou caramba, eu vou lá e vou descer e executar os projetos para eu mesmo ficar num lugar quentinho e falar assim, ufa, ainda bem que eu lembro que eu sou bom, porque eu sei executar aqui esse trabalho técnico, né? Mas não é mais sobre isso que precisa. Para você dar um próximo salto e um próximo salto, o técnico ele ajuda demais para você guiar as pessoas e até para inspirar as pessoas, né? É difícil você se inspirar por alguém que não entende do tema que vocês estão falando, que não entende do negócio. Isso é uma via mesmo de você ganhar autoridade na liderança, né? O lado técnico. Mas o grande momento de virada de chave minha na prática
foi quando eu tava já lá dentro da Le Biscuit, eu tocava o time de produtos digitais, que foi isso que foi a transação, a gente criou o time de produtos digitais, mas o CEO na época me chamou e pediu para eu assumir o time de CRM, né? E eu não entendia muito de CRM, eles usavam lá uma ferramenta específica, já tinha um time super técnico que tocava. Eu cheguei para ele e falei assim, ó, posso assumir, mas eu não entendo tecnicamente, eu não sei até que ponto isso vai funcionar, né? Eu tenho um receio de não ser muito bem recebido, por não saber conversar. Eu falei, mas eu topo, deixa eu investigar, deixa eu entender mais. Óbvio, fui estudar, fui ler alguns livros, fazer alguns cursos para minimamente me ambientar, mas não sabia operar o CRM. Mas não era o meu papel. E aí eu comecei cada vez mais, mas não é esse seu papel, operar o CRM. E aí eu fui sentando com as pessoas do time, eu chegava e falava assim, ó, você é uma pessoa especialista na operação, na parte técnica. Eu quero que você traga agora pra mim, talvez, o que alguém que estava nesse papel antes e era também muito técnico, nunca deixou acontecer porque queria discutir tecnicamente talvez algumas coisas. Eu quero viabilizar que a gente atinja os resultados. Dos resultados eu não abro mão. É sobre eles que eu vou ser cobrado, é sobre eles que a gente vai ser cobrado. Então, eu preciso que você me traga tudo o que precisa e o meu papel vai ser desbloquear e conectar isso com o negócio. Como de negócio eu entendia e eu tinha muita passagem entre outras áreas, meu papel passou cada vez mais a ser fazer as pontes que eram necessárias. E aí vários muros que impediam os resultados do CRM acontecer, por conta de briga entre áreas, começaram a ser desbloqueados. Porque como eu não estava olhando para a operação técnica em si, não estava metendo a mão na massa, eu tinha que provar o trabalho e garantir através da liderança. Então, garantindo que as pessoas tivessem o que elas precisavam, que elas estavam sendo desenvolvidas e que o olhar do negócio era mais sistêmico. Foi quando, na prática, eu senti, caramba, realmente liderar, estar nesse lugar, quanto mais você anda, menos você vai conseguir saber tudo tecnicamente. Sim, depois eu assumi a área de marketing digital, depois eu assumi a House Agency, tipo, eu fui ganhando áreas e áreas novas, e aí cada uma eu falo assim, tá bom, eu preciso saber o mínimo suficiente para as pessoas se inspirarem em mim, mas para eu estabelecer uma relação de confiança de que a gente vai atingir resultados. O líder, mais ou menos, seria o condutor de um veículo e não precisa necessariamente ser o mecânico. Perfeito. Sim, eu não preciso saber trocar todas as peças, eu tenho pessoas especializadas que vão fazer isso melhor do que eu. Mas é eu que ajudo a guiar para o caminho que a gente estabelecer e contar esse caminho para as pessoas, sabe? Eu acho que a gente ignora um pouco dessa parte, de dizer, ó, é para lá que a gente tá indo. Alguém tem alguma dúvida que é para lá que a gente tá indo? E eu vou conduzi-lo, vocês têm que confiar em mim em algumas coisas, talvez vocês não estão vendo algo que eu já tô vendo. Essa parte você vai ter que confiar que é para lá, mas vamos junto? Vamos, sabe? Isso aí é fundamental, né? Eu lembro quando na Casa de Vídeo, quando caiu o projeto de obra na minha mão, eu não sei construir nada, mas de gente eu entendo. Vamos lá e dei voz ao pessoal e a gente foi. Mas vamos fazer um mergulho. A gente já falou várias vezes aqui sobre os 5 Cs, né? Vamos mergulhar um pouco nesse conceito. Explica pra gente 5 Cs. Boa. Esse 5 Cs surgiu de uma ideia para simplificar, né, algum resumo, algumas práticas que são fundamentais para uma liderança consciente de alta performance. Basicamente, os 5 Cs são 5 palavras, mas 5 práticas, que é comunicação, clareza, cuidado, coerência e coragem, tá? Cada uma delas representa práticas específicas que eu julgo que são indispensáveis para uma prática de liderança consciente e de alta performance. A primeira delas, que é comunicação, é quase que inevitável, né? Como que eu vou liderar sem garantir um ritmo de comunicação efetivo com esses times? Então, em comunicação, envolve feedback, por exemplo, né? Envolve uma comunicação estratégica de quais são os objetivos, envolve eu desdobrar a estratégia para o tático operacional, tudo que é relacionado à boa forma de me comunicar com pares, com líderes, com liderados, né? Em clareza, que para mim é o pilar central desse processo, é eu garantir que as pessoas saibam exatamente o que precisa ser feito, né? Então, eu brinco assim que não tem nada mais cruel do que eu tirar a oportunidade de alguém se desenvolver por eu não dar clareza sobre um processo, porque eu tento minimizar demais algo que eu preciso falar. Por exemplo, num feedback. Então eu tento minimizar tanto porque eu acho que a pessoa vai ficar magoada que eu não sou claro. E aí eu tiro da pessoa a oportunidade de desenvolvimento, né? A Brené também, a gente gosta muito de usar a Brené Brown nos treinamentos,
ela traz que transparência é gentileza, falta de transparência é indelicadeza. E eu trago uma ideia de que se a avaliação de desempenho for um chá revelação, você falhou como líder. Pensa, eu trabalho o ano inteiro imaginando que eu tô mandando muito bem. E aí quando abre ali esse presente, a chá revelação da avaliação de desempenho, caramba, eu tô prestes a ser demitido. Meu Deus do céu, olha como a gente perdeu tempo de todos os lados. O time perdeu tempo trabalhando, remando pro lado errado. A empresa perdeu tempo porque o time tava remando pro lado errado. Então é clareza, e quando eu digo clareza, é clareza sobre quais são os objetivos estratégicos. Se eu perguntar pro time e não souber, ferrou, tô sendo um péssimo líder. Eles precisam saber qual é a nossa... O que é prioridade? O que significa sucesso? Eu gosto dessa ideia de sucesso assim, cara... O que tem que acontecer para no final da semana a gente poder comemorar? No final do mês a gente poder comemorar, que vai além de só, tipo, bater essa meta. Mesmo que seja bater a meta. Às vezes as pessoas não sabem qual é a meta. Né? O que é prioridade? E numa ideia de assim, prioridade não tem plural. Eu sei que é difícil. Não, tudo é prioridade. Tá, tudo, ok. Mas se você for delegar então para um IA, você tem que pôr uma lista. Não tem como você escrever não sendo numa lista algumas coisas. Tipo, como você põe essa lista? Eu sei que a gente tem que fazer tudo. Ninguém tá dizendo que não tem que fazer tudo, mas por onde eu começo? Qual é a primeira? Qual é a primeira, né? Aí depois tem a 0, né? Tipo assim, qual é a primeira? Gaste um tempinho, assuma o desconforto que é definir o que vem em sequência, né? Cara, qual é o seu papel, quais são suas responsabilidades? A pessoa tem clareza mesmo que se espera dela no papel, no cargo? Isso tá bem descrito? Eu não posso deixar nenhuma lacuna para reflexão. Né? Isso tanto num campo de efetividade mesmo estratégica, mas tanto num campo de riscos psicossociais. Né? Essas lacunas de comunicação e de clareza que a gente deixa é onde começa a surgir as hipóteses, as fofocas, as discussões, e isso acaba criando muitas coisas. Então, segundo, clareza dentro desse campo. O cuidado é nesse cuidado mais integral mesmo, é em a gente se preocupar que é um ser humano, que é uma realidade, que tem um mapa de navegação pelo mundo, às vezes, diferente dos nossos, né? É não tratar as pessoas como robôs, porque não são, nem a gente é, né? Então, esse cuidado como uma prática de... Caramba, talvez o contexto, quando ela vem, tá se passando por alguma coisa. Então, dentro de one-on-ones, dentro dessa presença... Imagina eu entrar numa reunião de cuidado com alguém, com o celular na mão, e falar tipo, vai falando aí. Não, eu tô ouvindo e mexendo. Esse tipo de cuidado, sabe? Se a gente vai ter meia hora, que seja, num mês para conversar sobre o que está acontecendo, que seja meia hora presente, né? Perfeito. A coerência. Eu uso muito uma palavra walk the talk, tá até no meu WhatsApp, que é esse andar sobre as próprias palavras, né? Não adianta de nada eu trazer todas essas referências e na prática eu fazer completamente diferente do que eu peço, do que eu prego, até num estabelecimento de limites, né? Eu uso alguns exemplos assim. Às vezes a gente fala, cara, eu fiz um treinamento, eu quero que as pessoas agora cuidem um pouco mais dos limites, que a gente estabeleça, não é mais para mandar mensagem de final de semana, é para tirar férias, tira férias. Eu trago isso no discurso. Aí eu mesmo vou lá e domingo à noite mando uma mensagem assim, não é para olhar agora, hein? Isso é para amanhã. Qual a chance de alguém que é do seu time, o chefe mandando uma mensagem domingo? Já fiz muito isso. Até eu cair. Cara, isso ataca a ansiedade na hora, você já não consegue dormir, você já responde na hora. Cara, se não é para mandar agora... agenda um e-mail, por que mandou? Por que né? mandou, então? Né? Ou, tipo, no meio das suas férias, você é o chefe, tá de férias e fica mandando. E aí, como é que são as coisas? E aí, como é que estão as coisas? Você tá comunicando para as pessoas que não pode tirar férias, de alguma forma, verdade, né? Verdade. E no fim, isso é a coerência. E no fim é a coragem. É a coragem do que eu já trouxe, de desagradar. Saber que talvez ser líder envolve mudar um pouco de como são as relações com as pessoas. É a coragem de... sustentar os valores e a cultura mesmo quando isso custa, sabe? É aquela coragem de a gente declarou dentro dos nossos valores que aqui é uma empresa que a gente não aceita preconceito, por exemplo, e aí eu vejo uma piadinha machista acontecendo, algum desrespeito, algum tipo de preconceito e eu dou uma risadinha e deixo isso passar. É a coragem de sustentar nesse lugar para construir um ambiente onde as pessoas queiram estar de acordo com o que eu declarei que seria, sabe? Então, esses são os 5 Cs e a gente desdobra em muitas práticas para sustentá-los. Dentro desses 5 Cs, muitas pessoas são promovidas porque são excelentes técnicas, mas nunca aprenderam a liderar.
Estamos criando líderes ou apenas promovendo especialistas, ô Pablo? Eu acho que na maioria das vezes a gente está só promovendo especialistas. Isso é um problema um pouco sistêmico da própria maneira como a gente estrutura, né, os sistemas de promoção. Porque no fim das contas, as pessoas querem ser promovidas não necessariamente para se tornarem líderes, né? A maioria das vezes eu quero ser promovido para ganhar mais, o que faz todo sentido. Sim. Tem um outro cargo, eu passo a ganhar mais, só que a gente tem criado os especialistas premium, né? Porque eu estou num cargo de liderança, não gosto de fazer esse papel de liderança, não sou treinado e preparado para isso e sigo trabalhando na parte técnica do mesmo jeito. Só que aí começa a vir o RH, né? Sempre começa a disputa. Mas você tem que fazer o one-on-one, mas você tem que preencher o feedback, você tem que cumprir a avaliação de desempenho. Cara, eu não vejo valor em nada disso, porque eu tô fazendo só como uma burocracia. Por quê? Eu não entendi o processo do que é ser líder. Eu não entendi que o meu resultado passa a ser através das pessoas e não mais com a execução do meu próprio trabalho. Que eu preciso dedicar mais tempo formando, desenvolvendo e garantindo que aquelas pessoas efetivamente executem o trabalho que precisa ser feito tecnicamente, né? Só que, tá, como é que soluciona isso então, né? Primeiro, dentro de uma carreira Y, que eu possa ir aumentando salários de especialistas que não querem se tornar líder, né? Então, dando essas possibilidades. Dentro de tecnologia, isso já é bem presente, né? Um desenvolvedor que vai virando cada vez mais sênior, ele vira um líder técnico, mas que não é literalmente alguém que cuida de pessoas. Então, que a carreira não seja uma decisão especificamente de salário, assim, né? Tipo, eu quero ir pra cá, não é porque eu quero desenvolver essas habilidades, mas é porque eu quero ganhar mais. Então, tem a opção também. Você quer só ganhar mais? Tipo, você vai seguir sendo muito bom tecnicamente? É pra cá. Mas outra coisa é que a gente inspire um pouco dessas lideranças sobre o que é liderar. A gente tem referências tão ruins de líderes mais chefes, monarcas aqui do que a gente brinca nesse pêndulo, que as pessoas olham e falam assim, cara, isso eu não quero ser. Eu olho para as referências e falo assim, mas para ganhar tão pouco a mais, eu tenho que agora fazer feedback, cuidar de pessoa, fazer relacionamento com todo mundo, entregar o resultado, ser cobrado? Ah, não compensa. Então, quando a gente olha o lado da liderança como esse lugar de desenvolver pessoas, de construir times, como referências legais que deram certo e que não foi um sofrimento, que é desconfortável, mas desconfortável é viver, né? Viver é desconfortável. Passa a fazer mais sentido, sabe? Então, eu acho que hoje as empresas que ignoram isso e só deixam um funil de pipeline da liderança por avaliações do critério do cargo anterior e não do próximo, e para nisso, só está promovendo ótimos especialistas sem se importar. Mas isso quebra, tá, Paulo? Assim, quando a gente chega hoje nas empresas para fazer treinamentos, hoje o nosso perfil de cliente ideal, né? A gente atende de clientes de diversos tamanhos, como eu citei, mas o meu perfil de cliente ideal são empresas de 50 a 200 colaboradores que tiveram um crescimento acelerado. Então, recentemente dobraram de tamanho, por exemplo, porque encontraram uma fatia de mercado, um produto, alguma coisa assim. Cara, encaixei. Lancei um produto que está funcionando muito bem, atualizou uma legislação, comecei a usar IA e aí começou a performar muito aqui. Mas preciso das pessoas para crescer. Então, dobrei de tamanho, entendi, é por aqui. Quase todo mundo dentro de casa vem de cargos técnicos, porque eram os fundadores ou os primeiros colaboradores contratados que faziam tudo. Só que agora eu já tô num tamanho que não dá mais para fazer tudo. Que esse é o ponto que quebra o crescimento. Não dá. Eu preciso delegar e confiar nas pessoas para que elas entreguem. Chega um limite que é impossível. Tipo, senão eu paro em 20 pessoas, 40 pessoas. Para eu continuar executando, não dá para eu chegar numa empresa de 200 e eu querer executar lá na ponta que é feito, certo? Então, a gente até usa no site da Flux, em todas as apresentações, que empresas crescem, mas cultura, confiança e liderança não crescem sozinhas. E a gente chega quando isso começa a dar errado. Então a empresa fala assim, caramba, o turnover está mais rápido que a minha capacidade de contratação. Eu não vou crescer. Não dá mais para crescer. Bateu numa fronteira. A cultura não representa mais o que a gente pensa mesmo como empresa. A gente perdeu a cultura que a gente tinha e ela não se atualizou da maneira que precisava. A gente precisa treinar as lideranças para sustentar essa cultura. Primeiro, para a gente definir junto o que a gente espera da cultura daqui para frente e para que essas lideranças agora sejam as guardiãs do desdobramento da cultura para o resto dos times e entendam o seu papel dentro desse processo, como líder.
não como transmissores de saber, formadores de pessoas técnicas, né? E aí funciona. A gente tem cases muito legais que mudou completamente a percepção dessas pessoas sobre o papel de liderança quando a gente traz essa formação, sabe? Muitas vezes tendo que até mostrar para eles que eles têm que criar uma cultura, né? Às vezes Sem eles acham dúvidas. que cresceu tão rápido que não deu tempo de fazer uma cultura. Mas você tem uma expressão que você usa que é muito poderosa, que você fala que a gente tem que sustentar o desconforto. Explica esse sustentar o desconforto. Eu tenho repetido aqui várias vezes e eu pensei tanto sobre isso que hoje, quem entrar lá no meu LinkedIn depois vai ver que minha frase de capa do LinkedIn que hoje eu ajudo pessoas a liderar, a sustentar o desconforto de liderar a si mesmo para construir sua melhor versão como líder de outros. E essa ideia de sustentar o desconforto é que, e aí eu brinquei já agora aqui, que viver é sustentar o desconforto de alguma forma, né? É sustentar o desconforto de ser quem a gente é, com todas as sombras e coisas boas que a gente tem. É sustentar o desconforto de receber feedback. Eu vou receber muitos feedbacks aí ao longo dessa jornada e eu preciso saber como ouvi-los para me desenvolver. E quando eu começo a perceber esse processo e eu entendo que para liderar eu vou estar sentado com alguém na minha frente que passa por tudo isso também, que vai estar tendo medo de receber um feedback, que vai estar tendo que lidar com situações que às vezes eu nunca lidei, eu não vou saber relacionar, eu preciso fazer isso por mim primeiro. Se eu não sustentar esse desconforto de ser quem eu sou, mas também desse processo da liderança, do liderar a si mesmo, que é até a primeira etapa de passagem do pipeline, eu não vou conseguir fazer isso pelos outros. Eu não vou conseguir liderar ninguém sem ter vivenciado um pouco daquele próprio processo, né? Então, a ideia de sustentar o desconforto é liderar nunca vai ser fácil. Nunca vai passar a ser mais fácil. Você vai encontrando caminhos melhores, você vai ficando mais experiente, você evita muitos erros que você já cometeu várias vezes, mas o mundo tá diferente a cada dia. Aí é uma nova tecnologia, é uma nova geração, é uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de se comunicar. Aí é um processo de que a IA vai roubar os trabalhos, a IA não vai mais, a mesma coisa que aconteceu com todas as automações. E nisso, coisas e coisas e coisas acontecendo. Não vai deixar de ser assim. Quando você achar que você venceu o jogo, que você aprendeu tudo que você precisava, alguma coisa vai mudar, o tabuleiro embaralha de novo, você, tem que seguir aprendendo, eu tenho que me reorganizar. Isso é o que eu chamo de sustentar o desconforto. É entender que eu vou precisar constantemente estar com um pouco de frio na barriga, sabendo que eu não garanto o próximo passo, que eu opero sim na incerteza, porque o futuro é imprevisível. Por mais que eu planeje, que eu detalhe tudo da forma como eu quero que aconteça, eu não garanto que as coisas aconteçam como eu gostaria. Não tenho controle sobre o futuro, né? Eu tenho controle sobre planejar da maneira como eu quero que aconteça. Mas se eu não sustentar o desconforto da incerteza, de trouxer para o time que, de fato, coisas podem sair desse planejamento, coisas podem dar errado, eu vou constantemente talvez estar me martirizando, indo para um lugar de eu não sou capaz de fazer isso, eu não poderia ser líder. Então, o sustentar o desconforto vai sempre ser desconfortável, não importa o cargo que você tiver, o que estiver acontecendo. Se acostume com essa sensação, sabe? É um pouco desse lugar, né? Então, eu vou ativar agora o seu desconforto, te perguntando, dos 5, 6, qual costuma ser o primeiro a desaparecer em momentos de pressão? Eu acho que o que primeiro desaparece é a coerência. É muito difícil manter a coerência em momentos de pressão. Essa ideia que eu trago, né, de manter os valores quando eles custam, vamos pensar numa situação fictícia aqui, né, cara, aqui nessa empresa a gente pensa completamente nas pessoas. Os empregos aqui estão acima de qualquer coisa, vai ser a última coisa que a gente vai mexer aqui dentro de um processo, mesmo financeiro, assim, a gente, se tiver que fechar as portas, vai ser a última coisa que vai fazer, vão ser as pessoas. Imagina que a gente traga esse discurso meio emocionado para demonstrar que esses são nossos valores, pessoas em primeiro lugar, acima de qualquer coisa. E aí, bate uma crise, muda alguma regra, vem uma pandemia como aconteceu,
E o primeiro movimento é, vamos demitir metade do quadro porque a gente precisa garantir que a gente vai sobreviver. Como a gente não sabe o que vai acontecer, como a gente está operando na incerteza, já vamos garantir. Essa é a decisão errada a ser feita num momento como esse? Não é a decisão errada a ser feita em alguns momentos. De fato, assim, se é muito inseguro, se eu não tenho como garantir, eu corro o risco de fechar a empresa. Até e aí, porque você, quando demite, você está garantindo outros. Outros, é isso. Então, não tem alternativa. O ponto é, isso fere na incoerência. Se seu discurso toda hora era algum diferente disso, né? E aí eu vim martelando minha própria cabeça sobre a coerência, porque esse é um lugar que me custa muito e me importa muito, né? Querer ser coerente, né? E eu comecei a brincar que sustentar, manter a coerência é fácil. Difícil é atualizá-la. Então, manter a coerência é fácil, difícil é atualizá-la. E aí comecei a construir um conceito de uma coerência em movimento, uma coerência dinâmica. Por quê? Não é que eu tô deixando de ser coerente, então, talvez, quando eu mudo alguma prática. Desde que ela seja comunicada com coerência que traga, talvez, alguns motivos, né? Mas quando a coerência ela é quebrada num sentido de um discurso que é feito literalmente aqui, e que eu sei que a prática está sendo completamente diferente, ela é a primeira que quebra nas crises porque ela começa a gerar um movimento de falta de confiança nas pessoas. E quando a gente tem falta de confiança, é muito difícil que a gente traga as pessoas para jogar junto, né? Então, quando bate a pressão, liderança que não consegue sustentar essa coerência, mesmo que ela seja uma coerência dinâmica, que eu precise atualizar algum ponto porque mudou o contexto de uma maneira tão grande que eu iria pro buraco. Se eu quisesse só falar assim, eu vou ser coerente até o final. Caramba, isso pode fazer eu perder tudo. Fazer eu perder tudo. Mas eu consegui transmitir, mesmo que com algumas insatisfações que eu tô, ao máximo, mantendo valor por trás disso, mas mudando um pouco da forma de executar aquele valor, eu acho que é a maneira de corrigir também essa perda desse ser num processo de pressão, sabe, de crise. Vamos criar uma situação hipotética aqui. Você é uma liderança consciente, acabou de ser contratado por uma empresa, teus liderados estão felizes contigo, aí você descobre com poucos meses que o líder principal da empresa é um chefe tóxico. E aí, como é que você blinda a tua equipe? Como é que você consegue levar a tua equipe adiante num ambiente desse? Boa. Eu acho que essa é uma das perguntas que muita gente vai se reconhecer. Então, ela é um caminho interessante, sim, pra gente falar. Primeiro, eu acredito demais nas culturas localizadas dentro das empresas, né? Uhum. A gente tem inúmeros exemplos de áreas que são a mesma área, tipo um time de tecnologia. Tem lá, por exemplo, um diretor super tóxico ou até uma liderança mais acima, mas que numa gerência as pessoas parecem que trabalham no mundo paralelo do que todo o resto, porque esse líder, ele faz essa liderança consciente. Primeiro eu vou dizer o que não fazer e aí dizer o que fazer. Porque o que não fazer é um ponto que eu costumo ver muitos erros, que é tentar eximir o seu papel dentro daquele processo e se colocar contra a própria empresa de alguma maneira. E eu vou trazer isso com frases práticas. Você vai lá, participa de uma reunião da diretoria, de algum comitê, com outras gerências, e vem como uma decisão top-down, de alguma forma, algo que você não concorda. Você não gostaria que fosse daquela maneira. Você tem espaço para discutir, tenta discutir, argumenta, mas ok, a decisão é tomada. E aí você vem para o seu time e a sua frase é, eu não concordo, mas mandaram e tem que ser assim. Porque isso vai gerando cada vez mais o muro do vilão e eu só trago coisa boa pra você. Cara, você faz parte desse sistema. Se você não concorda, você acha, então sai de lá. É isso. Você é instrumento de transmitir as coisas para essas culturas. Se você segue ali dentro, seu papel é descer isso da maneira mais... Assim, cara, eu tenho que fazer parte. Porque se eu desço dessa forma, vai dar errado. Eu já tô comunicando para as pessoas que a gente tem que fazer e ninguém vai se comprometer com aquilo. É literalmente uma construção de assim... As pessoas já não acham que elas vão ser responsáveis por aquele resultado, porque ninguém concorda, entendeu? Então eu trabalho, inclusive, para dar errado. Muitas coisas dão errado porque elas são comunicadas vamos mostrar que deu errado pra gente falar que deu errado. Olha como isso é ruim pra empresa. Então, primeiro, nunca faça isso. Você tá ali dentro, você tem um papel de descer aquilo pros
times se responsabilizando também pelo resultado. Ó, pessoal, pode ser um caminho, mas vamos por esse caminho. Eu já discuti, eu me comprometo a seguir discutindo lá em cima outros caminhos, outras práticas, outras ideias, mas por enquanto é isso, eu tô topado com isso, eu tô fechado e vamos fazer, tá? Agora, a segunda é aumentar a frequência de comunicação e clareza com esses seus times. Então, se tem uma liderança tóxica lá em cima que tem algumas práticas, faz sentido você blindar um pouco um time de ter que lidar com isso diretamente. Então, você sustentar esse desconforto para descer de uma maneira diferente e trazer algumas práticas que talvez a empresa não priorize como um todo, que é de fazer os one-on-ones com uma frequência adequada, de trazer essa avaliação de desempenho e os feedbacks de como as pessoas estão performando, não só quando o RH traz como uma medida burocrática, vamos assim dizer, mas porque você acredita realmente que isso é bom para o desenvolvimento das pessoas e, principalmente, dá um pouco mais de visibilidade para as pessoas sobre o impacto do trabalho delas no resultado como um todo da empresa. Esse ponto, para mim, é transformador. Eu tenho um caso real, eu tinha um gerente do meu time que ele apresentava uma vez por mês, e eram dados abertos da empresa na época, relacionados a vendas, né, da empresa como um todo, os resultados do aplicativo, quanto estava vendendo e tudo mais. Ele trazia numa reunião pros desenvolvedores, dizendo assim, pessoal, olha aqui os resultados, o aplicativo atingiu X% de share na participação nas vendas, essa nova feature que a gente colocou no ar representou essa ação aqui de marketing, isso aqui foi usado para aquilo, a empresa como um todo está dessa maneira. Cara, essas pessoas não tinham esse tipo de acesso à informação. Só que não eram informações sigilosas. Elas eram públicas. Ele só organizava de uma maneira para contar para essas pessoas o impacto do trabalho delas no resultado do todo. Cara, era o time mais engajado disparadamente. Era um time de desenvolvedores que queriam saber quanto estava vendendo lá na ponta. Isso não é comum. Mas foi construído dentro daquela cultura das pessoas entenderem o impacto do trabalho delas no todo. Nunca sem deixar de comunicar o que precisava ser feito, que veio top-down, mas passando de uma maneira. Vamos, galera, não dá pra ganhar todas, entende? Assim, não é no eu não concordo, mas essa vai ter que ser top-down. E ponto. É isso. Faz parte, né? Se a gente ganha a grande maioria, algumas não. E faz parte do processo, tá? Maravilha. Um gestor que evita uma conversa difícil para não magoar o colaborador, isso pode ser empatia ou omissão. E mais um detalhe, por que tantas lideranças confundem harmonia com ausência de conflito? Perfeito, perfeito. Primeiro dessa de não magoar as pessoas, eu acho que entra muito dentro desse processo que eu falei sobre a transparência, é gentileza, é falta de transparência, é indelicadeza, né? Muitas vezes a gente coloca uma roupagem de eu não vou falar algo para não magoar aquela pessoa, quando no fundo a gente não tá sabendo lidar com o desconforto que é falar para alguém o que precisa ser falado. Então, eu começo aqui dentro do meu íntimo dizer, mas eu acho que ela já percebeu. Ela já sabe o que tem que ser feito. Pelo que eu entendi, mas já passou um tempo suficiente, eu acho que eu não preciso falar. No fundo, não tô pensando na pessoa, eu tô pensando em mim. Eu tô sendo até um pouco egoísta com o desenvolvimento dessa pessoa, porque eu não quero estar naquela situação de dizer para ela algo que ela precisa ouvir em prol do desenvolvimento dela. E olha como isso é indelicado. Então, transparência é gentileza, falta de transparência é indelicadeza. Se eu consigo sustentar esse desconforto de me colocar numa conversa difícil, com fatos e dados, obviamente, né? Estruturando um feedback que tenha honestidade, que tenha transparência, que tenha o cuidado, mas que, sem ser permissivo, diga o que precisa ser feito, eu dou para aquela pessoa a oportunidade de se desenvolver. E aí eu evito o chá revelação da avaliação de desempenho. Esse é o lugar onde eu posso cometer a maior crueldade como líder, que é não dar para alguém a oportunidade de se desenvolver. Se eu passar um processo de feedback, eu digo para a pessoa que tá tudo bem, eu não consigo dizer algo que precisa ser feito de forma diferente, e daqui um mês ela é demitida sem saber o porquê, é muito cruel. Olha como eu tirei. Talvez o lugar que ela passe ficando até magoada quando eu dou um feedback que ela não goste, vale muito mais a pena do que ser mandado embora sem saber, não é? Olha como vale muito mais a pena. Então, cara, transparência é gentileza, falta de transparência é indelicadeza.
Agora, essa segunda que você traz sobre falta de conflito versus harmonia, né? Acho que vale trazer um conceito aqui que tem... Vocês vão ver que toda hora eu fico citando o livro, depois a gente pode deixar até na descrição, mas é um pouco dessa minha vivência, né? Misturo muito a minha própria prática, mas com teorias já consolidadas, com milhares de empresas, pra gente ver como as coisas acontecem igual nos lugares, né? São arquetípicas mesmo. Mas o Patrick Lencioni, ele escreveu uma obra que chama Os 5 Desafios das Equipes, em português é isso, né? Em inglês, 5 Dysfunctions, né? 5 disfunções das equipes, que ele desenha uma pirâmide que começa com confiança. A base dessa pirâmide é confiança. E ele traz que quando falta confiança, as pessoas têm medo do conflito. Se eu não confio na relação de que eu posso entrar num conflito produtivo, conflito de ideias mesmo, essa ideia de debate, eu acabo não entrando. Eu digo, eu não vou falar, porque eu corro um risco, né, de me expor aqui. Isso pode me custar mais do que o benefício que eu ganharia ao falar. Que é o que a Amy Edmondson, que é uma das grandes autoras da segurança psicológica, chama de calculadora invisível. Então, essa calculadora inconsciente, né, eu faço uma conta, falo assim, não compensa eu falar. Então, eu não entro em conflito. Quando eu não entro em conflito, eu não me comprometo. Porque se eu não tive esse espaço, eu citei um pouco agora essa lógica do me comprometer, eu não me comprometo. Ao não me comprometer, eu não me responsabilizo. Isso eu tô subindo aqui a pirâmide, né? Então, falta de comprometimento, falta de responsabilização, e aí eu não atinjo resultados. Porque as pessoas não estão se comprometendo nem se responsabilizando, como é que elas vão atingir resultados? Aí o resultado não chega, começa aquele processo, quem é o culpado? E aí eu começo a buscar quem é o culpado, vai criando um ambiente cada vez mais insustentável pra gente atingir esses resultados mesmo. Porque ninguém quer dizer qual é o problema. Qual é a lógica para eu te falar sobre a harmonia? Quando eu não tenho essa confiança e eu tenho esse medo dos conflitos, o ambiente parece super harmonioso. Porque as reuniões são aquelas pautas de que alguém diz o que é, todo mundo, concorda. Eu só tô na cabeça assim, não vai dar certo, mas tudo bem, não adianta eu falar mesmo. Não adianta eu falar, pra que eu vou me expor, depois parecer como chato? Vai dar merda, eu sei que vai dar merda, mas eu não vou falar porque eu não vou ser ouvido. Porque eu não tenho segurança psicológica suficiente pra isso, eu não quero me expor, não quero correr esse risco. E aí cria-se o que o próprio Patrick Lencioni chama de harmonia artificial. Parece que tá tudo bem, acaba a reunião, ou até já durante ela, já tá correndo os grupos de WhatsApp. Vai dar merda, mas eu que não vou falar, fala você aí. E começa vários centros distribuindo uma informação que vai depois descer pro time como? Eu não concordo, mas mandaram fazer isso. Tudo cenográfico, né? Tudo cenográfico, e aí quando estoura essa bomba lá que os resultados não vieram, de quem é a culpa? E no fim, a pessoa que mais não garantiu um ambiente para as outras discordarem, que vai às vezes até demitir as outras, mandar embora e dizer que a culpa é de todo mundo é ruim, menos esse chefe que tá lá em cima trocando todo mundo. Pablo, a gente tem a última novidade de Mercado 1 é a atualização da NR1, né? Como é que você vê a relação do líder, essas novas incrementações da NR1, como é que o RH deve estar se portando numa hora dessa e como o líder mesmo consciente tem que se portar agora com relação à NR1? Perfeito. As lideranças, no fim das contas, né, a gente inevitavelmente vai colocar um grande peso em cima desse papel, desse processo da NR1, porque ela pode separar muito essas microculturas que eu trouxe, né? A prática da liderança literalmente pode prevenir ou pode acelerar alguns riscos psicossociais, né? Até para definir um pouco desse contexto da NR1, para quem leu dentro do próprio manual que o governo disponibiliza, que o Ministério do Trabalho disponibiliza, o que são riscos psicossociais. Né? Então, tipo, vamos ler aqui o que está detalhado como riscos psicossociais. O que envolve isso? Envolve um excesso de trabalho, né, que levam pessoas, por exemplo, a um burnout, né? Mas envolve também uma carga muito baixa de trabalho, que leva a pessoa a achar que, caramba, eu não tô sendo jogada de escanteio. Envolve falta de clareza sobre papéis e responsabilidades. Envolve falta de autonomia
para realizar o próprio trabalho. Envolve a ausência de comunicação e de informação. Envolve a dinâmica do próprio trabalho. Então, falta de cuidado. de cuidar. Quando a gente olha assim, caramba, riscos psicossociais. Óbvio que vai lá também tem assédio, moral, coisas que gritam na nossa cara que é um problema. Eu trabalhar num lugar que a minha liderança grita com as pessoas, chama as pessoas de burra, que todo mundo tem literalmente medo de estar no ambiente com aquela pessoa. Isso é meio óbvio, que esse ambiente ele é tóxico e ele gera risco psicossocial. Agora, imagina eu não saber qual é a minha meta. Eu não saber se eu tô indo bem ou eu tô indo mal. Eu não saber se eu tô mais próximo. Ó, pensem nisso. Imagina que eu não sei se eu estou mais próximo de ser promovido ou demitido. Que é risco psicossocial maior do que esse? Você acaba com o teu equilíbrio. Totalmente, e que pode ser prevenido basicamente com uma prática de liderança consciente, que é a comunicação e a clareza. É nesse lugar que cara, não é difícil. Boa parte dessas coisas não são difíceis. É só a gente meramente comunicar o que a gente espera. Olha, assim, dentro de qualquer relação, né? A gente fala de uma relação de liderança, mas essa é numa relação de amizade, numa relação amorosa, qualquer relação. Cara, como que a gente tá? Vamos atualizar? É isso que eu espero de você. Cara, isso não tá funcionando dentro da nossa relação. É do lado de lá, eu quero chegar dessa maneira. Você topa chegar lá daquela maneira? E a pessoa tem a oportunidade de dizer que não. Imagina, eu chego e falo assim, ó, Paulo, dentro desse processo agora que a gente tá construindo, eu preciso que você atinja esses resultados. Tá aqui as ferramentas que você vai ter pra isso. Você tem alguma dúvida? Ah, tenho. Não, mas dessa forma não funciona pra mim. Cara, tudo bem, é isso que eu espero de você. Não funciona pra você? Paciência. Mas a gente não quer falar, sabe? Às vezes a gente quer construir um ambiente que não vai funcionar pras pessoas, mas quer que elas mesmo descubram que não vai funcionar. Eu quero que eu fique depois por disse-me-disse, sabe? Por mandando recado que não tá funcionando, né? Então, no fundo, pra mim, a prática da liderança é conseguir desdobrar com muita clareza e investir bastante tempo na comunicação para mitigar esses riscos psicossociais, sabe? É nessas lacunas onde as pessoas podem interpretar o que elas quiserem que vão acontecer esses problemas. E principalmente em contextos de transformação, de incerteza, em fusão e aquisição, em crise, é quando a gente mais tem que ter frequência de comunicação. Então eu tenho um caso, o Luciano Santos, que é um dos meus sócios lá na Fluxus, né? Ele foi diretor do Facebook, do Google. Hoje ele é um best-seller do primeiro livro que ele escreveu, que chama Seja Egoísta com a Sua Carreira. A gente vai lançar o segundo livro dele, que eu tô junto, daqui a um mês, né? Que vai chamar Carreira é Sorte, Riscado é Ação. Vamos depois colocar tudo isso na nossa descrição para vocês acompanharem. Boa, a gente lança já a partir de 10 de junho, começa a pré-venda, o evento de lançamento vai ser em agosto. Mas ele me conta de quando ele estava em uma dessas empresas durante a pandemia, que as pessoas queriam fazer reunião para saber atualizações sobre o que aconteceria. Só que ele não tinha atualização, porque ninguém sabia o que ia acontecer. E aí, algumas pessoas do time ficavam assim, Luciano, marca, faz, a gente quer conversar. Eu falei assim, cara, mas pra que eu vou marcar? Perder 1 hora do meu tempo, do tempo de vocês, não precisa trabalhar. Eu não tenho atualização para fazer, mas tudo bem. Eu vou fazer. Alguma gerente dele insistiu, ele falou, marcou. Falou, vamos lá, pessoal, tô aqui para tirar as dúvidas de vocês. Não tinha resposta para nenhuma das perguntas. 1 hora sem nenhuma resposta de fato. Pessoal, isso a gente ainda não sabe. Nesse momento é esse o status que está. Se a gente tiver qualquer atualização, eu prontamente digo para vocês. Sobre essa prática, sobre o home office, sobre o cuidado, sobre o escritório, sobre todas, assim. No fim não tinha atualizações. Terminou a reunião, ele falou que ele recebeu centenas de mensagens das pessoas agradecendo. Agradecendo muito. Obrigado pela transparência. Por quê? Só de dizer ainda não sabemos é melhor do que dizer, calma, quando souber. As pessoas estão criando hipóteses. Sim, quando você diga, ainda não temos a prática, fala assim, então ainda não tem. Decidindo, Ué, mas me disseram que
Não, isso é mentira. Não foi. Começa a criar várias hipóteses nessas lacunas. Várias Porque a Lendas rádio aí. corredor, mesmo a distância, não para, Flui né? muito. Então, preencher essas lacunas nesses processos de transformação, inclusive sobre a NR1, sabe, sobre todos esses processos, para mim mitiga muito esses riscos psicossociais. Mas exige que o líder entenda e tenha esse cuidado. Dedique esse tempo a isso, sabe? Pablo, infelizmente nós estamos nos aproximando do final. E eu não fiz nem metade da pauta que eu tinha com você. Não, sério. Nós vamos precisar fazer uma outra entrevista dessa, porque tem muito assunto muito interessante aqui. Eu queria fazer mais uma pergunta a você. Como o RH pode identificar lideranças que geram risco psicossocial antes que os problemas apareçam? Já que nós estamos agora, o Ministério do Trabalho está entrando duro em cima disso, como é que você avalia isso? Assim, o RH, dentro de um processo sério, né, tem que construir uma relação ali com as pessoas e com os times, principalmente nessas posições de business partner, né, de BP, que acaba apoiando muito próximo essas pessoas, para entender um pouco sobre as práticas, né? Então, eu acabei de trazer práticas que costumam ser tratadas como muito relevantes para a construção de uma liderança consciente, que envolve comunicação, que envolve clareza, que envolve cuidado. Aqui não entrando num campo de julgamentos, entrando em fatos e dados. Quando o RH senta com essas pessoas do time, que precisa se dedicar também para ouvir as pessoas do time, né, individualmente, com uma frequência pelo menos mínima ali, de cada time de liderança, extrapolando a pesquisa de clima, que também é importante, identifica times, né, que têm hábitos diferentes, é perguntar como estão as práticas. Seu líder te coloca à disposição para te escutar quando você pede? Você tem clareza sobre quais são os desafios que você tem? Você tem clareza sobre o seu papel? Você tem clareza sobre as metas? Você tem os recursos necessários? Então, eu tô indo para coisas que são mais sutis. Porque, para mim, assédio moral, dizer, esse chefe grita, esse chefe xinga, esse chefe envia mensagem acusando. Cara, isso para mim é muito explícito para todo mundo, né? A gente sabe quando acontece, assim. Quem não quer ver é por outros motivos e a gente sabe. Eu tô indo para coisas mais sutis que também são problemáticas para esses riscos psicossociais, sabe? Algumas coisas são muito óbvias, como quantidade de afastamentos, que vão estar acontecendo dentro desses próximos times, mas eu olharia sobre quais práticas estão sendo feitas. Eu faria uma entrevista individual com os times e perguntaria como tem sido as reuniões de one-on-one, qual foi a última vez que você recebeu feedback, se você acha que o feedback está claro, se você acha que esse processo de construção dessa relação está funcionando. Se as pessoas não souberem responder isso, eu disser, cara, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, ele só me manda, eu obedeço, eu não tenho os recursos, tá muita coisa para fazer, sinal de alerta. Vamos conversar com esse líder e entender também por que a prática de liderança está sendo feita dessa maneira irregular, né? Você também não tem os recursos necessários? Falta treinamento? É uma questão bem intencionada, mal intencionada de alguma maneira? Ser generoso também com essa liderança, entender os processos e onde a gente tem que chegar subindo nessa escala hierárquica para resolver esse problema, né? Maravilha, Pablo. Eu vou te fazer uma última perguntinha, posso fazer? Pode. Lembrando a todo mundo, se inscrevam, curtam, compartilhem. Pablo está concorrendo ao Oscar de 2026, que a gente vai dar em 2027. Inscrição vale muito, visualização também, ok? Curtir também. Curtir também, tudo. Comentário, a então, olha é tudo. fantástico. Comentário, então, é fantástico. Eu vou fazer essa campanha. Pode fazer a campanha. Uma pergunta que você poderia sugerir a um líder, ele hoje à noite, quieto dentro do quarto dele, olha para o espelho, qual é a pergunta que ele deveria fazer para ele poder avaliar se ele está ajudando a construir ou desgastando as pessoas que ele lidera? Perfeito. Acho que a pergunta central que poderia fazer é... E eu vou pôr num contexto mais amplo, depois eu vou colocar ele mesmo fazendo, tá? Uhum. Mas a pergunta para ele refletir no espelho, que essa que você fez que eu acho boa, é... Se hoje perguntassem para o seu time, para as suas lideranças, qual é a autoavaliação delas sobre o trabalho delas? A resposta delas bateria com a avaliação que você tem das pessoas? Se a resposta for não, você não está fazendo um bom papel como líder.
porque você está deixando as lacunas de interpretação. Você não está sendo claro, você não está comunicando com a frequência que deveria. Então, se existe uma probabilidade, uma possibilidade de rolar um chá revelação em avaliação de desempenho, você não está sendo um bom líder. Agora, como esse líder poderia sentar no próximo one-on-one com cada pessoa do time, mas indo além, também com pares e até com possíveis lideranças dele mesmo, dela mesmo, para perguntar qual é o seu principal desafio aqui e como eu posso te ajudar a alcançá-lo. Isso é uma maneira da gente construir um mapa sobre o meu papel. Então, se eu pergunto para cada uma dessas pessoas do meu time qual que é o seu principal desafio aqui, primeiro, eu tenho já uma chance de ajustar. Esse desafio já está muito desconectado com o objetivo estratégico da empresa, a gente já tem um problemaço aqui, né? Mas, e como eu posso te ajudar a alcançá-lo? Eu mapeio se está ajustado qual é o desafio e se tem barreiras, que é o meu papel de fato, desamarrá-las, quebrá-las. E quando eu faço isso, perguntando inclusive para o meu líder e para os meus pares, eu sei exatamente qual é o meu papel estratégico dentro do contexto sistêmico. É um mapa que eu sempre guio nas mentorias das pessoas que eu faço, quando a gente está dentro de empresas também. É um mapa essencial para os próximos 90 dias, né, de mudança de postura dentro da prática da liderança. Né? Maravilha. Pablo, queria que você fizesse então as considerações finais aí do nosso podcast. E você está convocado, não está convidado, está convocado para a segunda parte disso aí, porque está muito bom. Com certeza, com certeza. Fico feliz demais. Você tenha logo muitos clientes no Rio para que você possa estar mais vezes com a gente eu aqui. acho que esse vai ser o processo. Começar a ter cliente no Rio, vou estar aqui toda semana, e aí é só dar um pulo aqui, a gente bater Tranquilo. um papo. Eu assisti ao vivo algumas gravações também aqui para aprender. Primeiro, agradecer muito aí o convite, a oportunidade de poder contar um pouco sobre essa visão mesmo de liderança que a gente tem, que às vezes não parece tão óbvia quando a gente olha nessa lógica de liderança consciente de alta performance, mas eu espero que tenha traduzido como na prática tá todo mundo falando sobre atingir resultados, só que eu quero resultados de longo prazo mesmo, consistentes, né? Perfeito. Que possa ser até de uma forma mais saudável. A gente está numa crise de saúde mental, isso é inquestionável, isso é estatística, né? E cara, a gente precisa sobreviver para atingir resultado, né? Não adianta, sem pessoas trabalhando, a gente não vai chegar nesse lugar. E dizer que o processo de liderança, apesar de ser desconfortável, que é essa minha frase central de sustentar o desconforto, é muito prazeroso também, né? Eu acho que vocês já tiveram esses papéis, sabem quanto é legal quando a gente vê os resultados através das pessoas sendo atingidas, as pessoas sendo desenvolvidas, a gente entendendo esse processo de construir um time mesmo, né? Então, que quem ainda não considera ser um líder, ou até tá no papel de liderança, mas às vezes pensa, caramba, será que é pra mim mesmo? Né? Eu acho que tá mais distante do que eu imagino que eu sou capaz de fazer. Eu afirmo, liderança não é uma condição inata, ou seja, não é algo que a gente nasce, é algo que se treina, que se desenvolve, que é desconfortável, mas assim como aprender qualquer coisa técnica, é possível ser desenvolvida, mas exige aí, talvez o 5Cs pode ser o modelo inicial como ponto de partida para colocar essas coisas em prática. Espero que tenha ajudado as pessoas nesse processo também. Né? Muito obrigado, Pablo, e bem-vindo. Muito bom, maravilha. Obrigado. RH Debates Podcast. Liderança, trabalho e comportamento humano. Inscreva-se para acompanhar.